O dia de hoje vamos a falar de um tema muito, muito legal. Tem que ver muito com minha vida, com essa etapa da vida que estou vivendo, que estamos vivendo a Cláudia e eu. Confesso que me custou muito botar um nome, mas acho que o nome ficou legal. Uma obra maravilhosa e admirável. Fale para a pessoa que tem a seu lado, você é uma obra maravilhosa e admirável. Assim esse cara seja feio, ele é uma obra maravilhosa e admirável. Estou fazendo muito feedback aqui, vou botar isso um pouquinho mais para cá. Gente, quando você vai pregar de uma palavra que todo mundo tem pregado, que todo mundo já conhece, você tem que trazer alguma coisa nova. Porque todo mundo já leu essa palavra, todo mundo já pregou essa palavra, então você tem que trazer alguma coisa nova. Tentar, entre aspas, trazer alguma coisa nova. Então, eu vou pedir que você possa procurar sua Bíblia em seu celular, ou se você tem uma Bíblia de papel, que você possa procurar sua Bíblia. A primeira coisa que vou pedir para você. A segunda coisa que eu vou pedir para você é que você possa ir a Jeremias 18, 1, 6. Jeremias 18, 1, 6. Quando todo mundo tenha isso, tem gente que só espera que o negócio esteja aí e não procura. Tá bom. Estamos prontos? Vamos a ler isso. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. De onde vem a palavra? Do Senhor. A primeira coisa que temos que ver. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Se você tem outra Bíblia, você vai ter essa Bíblia, não vai encontrar a palavra mensagem, você vai encontrar a palavra. Você vai escutar a minha palavra. Versículo 3. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com sua que coisa? Vontade. Isto é muito importante esta palavra. Versículo 5. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra. Versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas minhas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Esta é uma palavra que tem sido pregada muitas vezes. Muitas vezes. Então, sempre existe o risco, não sei o que está acontecendo aqui. Sempre existe o risco de você pregar a mesma coisa que outras pessoas pregaram. E então eu fiz uma pergunta para Deus. Que tem essa palavra que eu possa trazer de novo para vocês? Um novo olhar nessa palavra. É uma luta muito forte. Quando alguém vai pregar alguma coisa, e essa palavra foi pregada muitas vezes, é uma luta tentar trazer uma coisa nova. Então eu pensei, posso ir versículo após versículo, tirando a verdade dessa palavra, que é o que normalmente faço. E não deu certo. Então, posso me focar no contexto. O contexto em que foi pregada essa palavra, um contexto onde Deus está falando para Jeremias, Jeremias, eu posso fazer qualquer coisa com qualquer reino da terra. Eu posso fazer minha vontade. Eu sou soberano. E eu falei, acho que não encaixa com os jovens, soberano. E aí Deus me mostrou uma coisa. A primeira coisa que fala essa palavra é: desce e olha o que faz. Que pessoa? O oleiro. O que Deus fala para Jeremias é: desce e olha o que ele faz. Então, para que possamos entender um pouco, a gente tem que virar
um pequeno Jeremias ou uma pequena Jeremias. E vamos a ter que descer e olhar o que o oleiro está fazendo, para que possamos tirar dos fatos de seu trabalho 3 verdades poderosas. Então, estamos prontos? Vamos a descer e vamos imaginar que somos Jeremias, que Deus hoje fez um churrasco para nós. E ele falou assim: comeu? Gostou? Perfeito. Agora desce e vamos olhar o que o oleiro faz. Olha o que ele começa a fazer. Qualquer pessoa que sabe desse trabalho que faz um oleiro, te vai falar de que nesse vídeo o oleiro fez 3 coisas. 3 passos básicos
para formar sua obra, para desenhar sua obra. 3 passos básicos. E possivelmente você está nesses 3 passos básicos, em algum desses passos básicos do oleiro. O primeiro passo se chama centrar. E é importante porque quando o oleiro pega o barro, ele tem que centrar no torno. Ele tem que bater forte no barro. Nesse momento, esse primeiro momento que ele começa a tocar, esse barro está muito duro. Está muito duro. Ele tem que botar água, começar a usar suas mãos para que ele comece a ficar cada vez mais e mais blando. Qual é o propósito de centrar esse barro? O propósito de centrar esse barro é preparar essa matéria-prima que está nas suas mãos para que ela vire uma obra de arte. Se a obra não está bem centrada no torno, sabe o que vai acontecer? Quando começa a girar fortemente, o que vai acontecer? Uma bagunça. Uma bagunça. Então ele tem que bater, ele tem que usar suas mãos, ele tem que botar água. Pouco a pouco, preparar a matéria-prima que está nas suas mãos. Uma coisa que não aparece nos versículos que a gente leu, é que esse barro, onde estava anteriormente? Na terra. Esse barro estava anteriormente na terra. O que acontece na terra? O oleiro tem que procurar o barro, botar água, tirar as coisas ruins, tirar a sujeira, tirar as coisas que não servem, botar água nessa terra e começar a fazer barro. E logo ele pega isso da terra, ele monta no torno, ele deixa no torno e começa a bater fortemente nesse negócio. Fortemente, para poder começar a moldear esse barro. Por que é importante, então, preparar o barro? Porque a finalidade ou o resultado final que espera o oleiro é trazer equilíbrio nesse pedaço de barro. Se o barro não está equilibrado, quando ele começa a construir sua obra, quando ele começa a usar suas mãos, sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar. Deus botou na tua vida uma matéria-prima. Quando Deus te criou, quando Deus te formou no ventre da tua mãe, Deus botou em ti uma matéria-prima. Botou talentos, sonhos. Você gosta da pizza por uma razão. Você gosta do churrasco porque você nasceu aqui. Você gosta desse time por uma razão. E quando você conhece a Deus, Deus toma essa matéria-prima e Ele añade uma coisa adicional. Dons. A gente acha que talentos e dons são a mesma coisa. A gente acha que dons e talentos são a mesma coisa. Todo mundo tem talentos. Até aquele que não conhece a Deus. Todo mundo tem talentos. Tem talentos. Tem caras que não conhecem a Deus que são bons tocando violão. Tem caras que não conhecem a Deus que são bons fazendo coisas com as mãos. Que têm um talento especial. Deus deu talentos para todo mundo. Na sua graça, Ele deu talentos para todo mundo. Mas quando você conhece a Deus, quando você tem um encontro pessoal com Deus, Deus bota em você dons. Essa matéria-prima com a que Deus vai construir em você seus sonhos. Essa matéria-prima com a que Deus vai construir em você um novo estilo de vida. Essa matéria-prima com a que Deus vai construir em você uma obra de arte. E a diferença dos talentos, os talentos você pode utilizar para todo mundo. Os dons têm uma particularidade. Eles foram criados para edificar sua igreja. Eles foram utilizados para edificar sua igreja.
Quando o oleiro prepara essa matéria-prima, quando o oleiro traz esse equilíbrio nessa matéria-prima, é a primeira vez que o barro sente as mãos de Deus. Mas esse barro está duro. Esse barro não colabora. Ele tem que dar alguns golpes, tem que botar água, e pouco a pouco, esse barro começa a transformar-se. Quando acaba a luta? Quando acaba a luta? Quando o barro se deixa moldear. Pergunta dos 100.000 reais, meus queridos jovens, da festa de Levi. Como está tu matéria-prima? Tus dons, teus sonhos, até teus talentos. Onde estão eles? Em quais mãos estão eles? Estão nas tuas mãos? Nas tuas forças? Ou estão nas mãos daquele que pode criar uma obra de arte única, diferente, transformadora? Como está teu coração? É um coração de pedra? Ou é um coração de carne que se deixa moldear? Tem um salmo, o Salmo 139, que escreveu Davi, e ele fala assim uma coisa muito legal. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões tua mão sobre mim. Onde você está deixando suas esperanças? Na sua força? No teu próprio braço? Nas tuas próprias mãos? Nas mãos de outra pessoa? Pode ser essa pessoa que você ama, essa pessoa que você respeita, essa pessoa que você admira? Ou você está deixando teus sonhos, teus talentos, teus dons nas mãos corretas, nas mãos de Deus? É você um barro duro contra aquele que Deus tem que lutar e lutar e lutar? Ou você deixa que Ele bote água em você, pouco a pouco, até que você pode ser moldeado? Primeiro passo, centrar. Pergunta, meus queridos jovens da festa de Levi. Teus projetos, teus sonhos, tus planos futuros estão centrados por Deus? Teus sonhos, teus projetos, teus planos futuros estão equilibrados nas mãos de Deus? Ele quer preparar tudo o que você tem para fazer uma grande obra. Mas este passo não é suficiente. Tem uma segunda coisa que acontece. E uma segunda coisa que acontece é que o oleiro começa a que coisa? A abrir. Depois que o barro deixa de lutar com o oleiro, ele não fica duro, ele se deixa moldear, ele começa a crescer. Ele começa a crescer. Você não se dá conta? Quando o barro deixa de lutar, quando o barro deixa de ficar duro, ele começa a crescer nas mãos do oleiro. E quando ele começa a crescer nas mãos do oleiro, o oleiro começa a entrar com os dedos índices. Ele começa a entrar com suas mãos internamente. Ele começa a abrir espaço onde antes não tinha espaço. Ele começa a entrar nas profundidades do barro. Ele começa a olhar o que está no fundo, o que ninguém vê, o que ninguém observa, e começa a abrir espaço onde antes não havia absolutamente nada. Qual é o propósito de abrir? Quando você abre uma porta, qual é o propósito de abrir uma porta? Qual é o propósito de abrir uma porta? Entrar. E não para que você abra uma porta. Quando você abre uma porta, você quer entrar em alguma parte. Nesse segundo passo, quando Deus começa a entrar com suas mãos internamente dentro da sua obra, Ele quer entrar. E está fácil esta pregação, porque dá para ver. Está fácil. Mas que difícil
é deixar que Deus entre nas profundidades da tua vida. Que difícil é deixar que Deus possa olhar o que você está no centro daquilo que você é. Olha, eu te quero falar uma coisa muito importante. Quando o oleiro começa a entrar com suas duas mãos dentro da obra, sabe o que acontece? A obra começa a ficar frágil. É um momento de muito cuidado. Porque ele começa a abrir espaço. E quando começa a abrir espaço, essa obra começa a ficar mais fraca, mais fraca, mais fraca. Mas é o único jeito que ele tem de entrar profundamente. Pergunta, meus queridos jovens que estão aqui, você tem um discipulador? Tem uma pessoa que está a teu lado, caminhando contigo, que Deus vai utilizar como um instrumento para entrar na tua vida, nas profundidades na tua vida? Uma pessoa que você possa botar confiança, fé nessa pessoa para confessar teus pecados, para você mostrar-se realmente como você é. Não como esse cara que está no trabalho, não como esse cara que está na faculdade, não como essa menina que se maquilla e fala, eu sou a mais bonita do mundo. Não, não, não. Como um cara frágil, como uma menina frágil. Nesses momentos de fragilidade é quando o poder de Deus se manifesta. Tem alguém, você caminha com alguém? Ou você simplesmente é assistente? Você tem uma célula, tem um lugar onde você pode abrir e deixar que Deus entre e faça a diferença na tua vida? Tem esse lugar. Se você não tem esse lugar, hoje você pode ser parte da coisa mais legal que acontece nesta igreja, da coisa mais legal que acontece neste grupo de jovens. É viver em círculos. A vida não cresce em filas. Olhando o pescoço do cara que está na frente teu, a vida não cresce aí. A vida cresce em círculos. Quando nos reunimos, quando mostramos nossas fragilidades, quando deixamos a outros entrar com confiança. O que significa confiança? Caminhar com fé. É aí quando a vida começa a abrir-se. É aí quando a obra de arte começa a tomar forma. É aí justamente quando de algum jeito incrível começa uma limpeza interior. Não dá para ver nesse vídeo, mas o oleiro bota uma esponja, pega uma esponja e começa a entrar profundamente e a limpar por dentro. A limpar por dentro. A deixar limpa a obra. Toda a transformação da tua vida começa de adentro para fora. Vou voltar a repetir. Se Deus vai fazer uma grande coisa com tua vida, se Deus vai transformar este mundo através da tua existência, se Deus vai fazer uma obra maestra com tua vida, Ele vai entrar para transformá-la de adentro para fora. Nenhuma transformação acontece de fora para dentro. Motivação dura 2 dias, cara. Inspiração dura a vida toda. Transformação, a vida toda. Pergunta dos 100 mil reais. Está você deixando que Deus entre nas profundidades da tua vida? E quando falo nas profundidades da tua vida, está você sendo frágil nas mãos de Deus? Está botando fé nas mãos de Deus? Olha que paradoxo. Olha que paradoxo. Quando mais frágil é a obra, é quando Deus tem mais controle dela. É quando o oleiro tem mais e mais controle da obra. Quando mais frágil ela é quando o oleiro consegue abrir e começar a transformação total dela. O rei Davi escrevia naquele Salmo 139, versículo 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O apóstolo Paulo,
o apóstolo Paulo falava uma coisa aún mais legal. O meu poder, Deus falou para o apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, que quando eu sou mais fraco, o poder de Deus é mais forte, é mais perfeito, é mais transformador na tua vida. Por isso abre, João. Centra teus sonhos, teus talentos, teus dons, tua existência. Centra no propósito de Deus. Mas deixa que Ele abra. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa que Ele utilize pessoas para que você possa confessar seus pecados. Deixa que Ele te possa fragilizar. Porque quando você fica mais frágil, é quando Deus é mais poderoso. É quando a graça de Deus entra mais profundamente na tua vida. Qual é o propósito de todo esto? Uma limpeza interior. É um processo de restauração. Deus toma tua vida nas suas mãos. Eu quero que você seja consciente disto. As mesmas mãos que criaram os céus e a terra são as mesmas mãos que formaram tua existência, tua vida, e que podem transformar teus sonhos, teus talentos, teus dons, tua matéria-prima em uma obra de arte. Em uma obra de arte. É impossível, eu sei que é difícil acreditar isso. Porque temos muitos caras, sobretudo aqui no Brasil, tem muitos caras que falam, você é uma obra de arte. E você olha o cara e o cara é feio mesmo. E você fala, o cara, obra de arte é feio, 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 feio pra caramba. Você é uma obra de arte e Deus vai fazer uma coisa grande com você. A gente não acredita que a gente é uma obra de arte. Se somos sinceros, eu não acredito que eu sou uma obra de arte. Se você é sincero com você, você não acredita que você é uma obra de arte. Eu sou normal. Nem muito ruim, nem muito legal. Mas eu sou do Sul. Eu sou do Sul. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar. Jovem, Deus está falando hoje, deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar em teu relacionamento. Deixa-me entrar na tua faculdade. Deixa-me entrar em teu trabalho. Deixa-me entrar na tua família. Deixa-me entrar em teu coração. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Deixa que Deus entre. Ele vai abrir um espaço. Tamanho Deus. Que só Ele pode encher com seu poder, com sua graça. Deus não solamente quer centrar tua vida. Deus não solamente quer entrar nas profundidades da tua existência. Deus quer fazer uma terceira coisa. Deus quer dar-te forma. Deus quer formar-te. Deus verdadeiramente quer formar-te. Quando esse momento de fragilidade passa, quando esse momento de fragilidade termina, é nesse momento quando o oleiro começa a construir a verdadeira obra de arte. Anteriormente, nos 2 primeiros passos, o torno girava e girava e girava e girava fortemente. Neste terceiro passo, o torno começa a girar mais devagar, e mais devagar, e mais devagar, e mais devagar. Uma coisa legal que acontece nesse momento é que o oleiro não aparta os olhos da obra. Deus não apartava os olhos da tua vida. Deus quer que tudo vá um pouco mais devagar, porque está construindo uma obra de arte, está construindo uma obra maravilhosa. Uma obra maravilhosa. E nesse momento que Deus consegue dar forma, acontece uma coisa muito legal. Deus pode fazer sua vontade. Deus pode fazer sua vontade. Só depois que o barro
fica frágil, Deus pode fazer sua vontade. E o que está falando, Deus para Jeremias. Jeremias, eu sou soberano. Eu posso fazer o que eu quero com minha obra. Eu posso fazer o que eu quero com minha obra. Com que propósito, com que finalidade ele faz isso? Para criar uma obra de arte maravilhosa e admirável. Agora, eu sei que você ainda não acredita que você é uma obra de arte. Quais são as características de uma obra de arte? Se você procura em Wikipedia, você se vai dar conta que uma obra de arte tem 3 características. Quantas? 3. Quantas? 3 características. A primeira delas, a primeira e a mais importante, ela é única e original. Ela é única e original. Ou seja, ela é irrepetível. Não pode ser fabricada em série. Ela é fabricada em sério. Quantos Mateus temos aqui? Só um. Glória a Deus. 2, tem 2 aqui. Esses caras se parecem? Não. São iguais? Não. São únicos e irrepetíveis. Sua esposa e sua namorada farão glória a Deus. Segunda característica de uma obra de arte. Ela tem um propósito. Uma obra de arte não somente é única, é irrepetível. Ela tem um propósito. ¿Sabe o que acontece? ¿Sabe o que acontece? Que a gente lê Uma Vida com Propósito de Rick Warren e a gente sai desse livro, ainda não sei qual é o meu propósito. Sabe por quê? Porque você tem uma vida inteira perguntando a outras pessoas, perguntando à sociedade, perguntando à faculdade, perguntando a todo mundo, para que estou nesta terra? Mas você não pergunta àquele que criou a você. Se eu dou para você, eu não sei o que é isto, vou pegar. Se eu dou para você esta coisa, eu falo para você, eu criei este aparelho, me entrego nas tuas mãos. Qual é a primeira pergunta que você me vai fazer? Para que serve? Qual é seu propósito? Agora, imagine que você pega e você vai perguntar a outra pessoa, para que serve? Eu acho que serve para fazer churrasco. Pergunta para outro, para que serve isto? Eu acho que ele serve para abrir uma lata. E você vem e pergunta para mim, para que serve? Para afinar um instrumento. Esse é seu propósito. Solo aquele que te criou sabe qual é o teu propósito. Os demais simplesmente têm opiniões. Segunda característica de uma obra de arte. Primeira, é original. Segunda. Terceira, que é a mais importante. Quando uma obra de arte vira uma obra de arte, quando ela tem uma utilidade. E tua vida é útil nas mãos corretas. E tua vida tem um propósito nas mãos corretas. Mas a pergunta certa é: onde está tua vida neste momento? Onde está teu trabalho neste momento? Onde estão teus sonhos neste momento? Onde está tu propósito neste momento? ¿Están centrados em Deus? Mostraste para Ele, deixaste que Ele entrara? Olha, esto sirve para tudo. Esto sirve hasta para criar um negócio. Tu queres criar um negócio de sucesso? Centra esse negócio em Deus. Deixa que Ele entre nesse negócio. E logo deixa que Ele lhe dê forma. Tu queres ter um matrimônio de sucesso? Queres ter um matrimônio de sucesso? Centra esse matrimônio em Deus. Deixa que Ele entre. E Ele vai dar uma forma e vai criar uma obra de arte. Tu queres ter um namoramento de sucesso? Queres ter um namoramento de sucesso? Centra esse namoramento onde? Em Deus. Deixa que Ele entre. E logo Ele vai fazer uma obra de arte. Tu queres que tua vida tenha um propósito? Tu queres que tua vida seja transformada?
Centra tua vida em Deus. Deixa que Ele entre e Ele vai construir uma obra de arte. Para fechar, a gente acha que ainda não somos uma obra de arte. Mas hay uma coisa legal que aconteceu conosco. De 200 milhões de possibilidades, você nasceu. De 200 milhões de possíveis pessoas, você ganhou. Você chegou. De um mundo onde qualquer pessoa diferente de você ia nascer, foi você que ganhou. Ou seja, você foi o cara mais esperto. Você foi a menina mais esperta. O que significa isso? Que você começou este jogo da vida sendo um campeão. Você começou este jogo da vida sendo um campeão. Deus formou teu ser. Deus centrou tua existência nas suas mãos. Começou a entrar nas profundidades dela. Começou a formar cada um de teus passos, cada um das tuas neuronas. Começou a criar uma verdadeira obra de arte. Única, irrepetível, com um propósito, com um sentido, com um jeito legal de ser. Com um temperamento, com um caráter, com uns sonhos. Deus te criou. Deus te transformou. Antes de que tu tivesses um pensamento, já Deus te pensou. Olha uma coisa importante, quando o oleiro começa a criar essa obra de arte, quando o oleiro começa a criar essa obra de arte, o barro não está falando para o oleiro, eu não gosto do que você está fazendo, cara. Me faz de um jeito diferente. Não. O que o oleiro está fazendo é fazendo realidade uma coisa que nasceu na sua mente. O desenho original desse ser humano. Desse ser humano que foi criado por Deus como uma obra de arte única e irrepetível. Única e irrepetível. Assim te criou Deus. Um dia Deus te centrou. E na sua mente Ele falou assim: vou criar uma obra de arte única, irrepetível. E pensou em ti.